Escatologia em tempo de crise está aqui mais uma vez e nós vamos iniciar o capítulo 6 de Apocalipse. Iniciando o capítulo 6 de Apocalipse, nós estamos também iniciando os selos. Os selos têm uma característica, que nós vamos ver isso, uma característica que vai se repetir com as trombetas. Quer dizer, os primeiros 4 selos, eles andam muito juntos, um atrás do outro, uma sequência muito rápida. Com as trombetas são iguais. As primeiras 4 trombetas são muito rápidas, uma sequência muito seguida, uma após a outra. Então, este primeiro estudo, eu vou estudar os 4 primeiros selos juntos. E eu acho que esses 4 primeiros selos nós os conhecemos muito bem. Tem muita coisa que se fala com eles e possivelmente você não relacione agora, mas quando eu vou falar agora, os 4 selos são os quatro cavaleiros, os 4 cavalos do Apocalipse. É muito comum, na literatura se usa muito, quando uma coisa muito ruim acontece, começam a falar dos 4 cavalos e tudo aquilo. Então, os 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse são os 4 primeiros selos. Capítulo 6, a partir do verso 1, nós estaremos até o verso 8 para conversar, para falarmos juntos nesta hora sobre isso. Então vamos lá, vamos ir aos poucos, cada cavalo com sua particularidade. Não? Os cavalos do Apocalipse são conhecidos por todos e vamos olhar então para cada um deles. E assim também vamos ter uma visão panorâmica, não? do assunto, porque ele tem a ver entre eles, há uma interação e também ajuda a entender um pouco os restantes dos selos. Capítulo 6, verso 1 até o 2 vai mostrar o primeiro cavalo, o cavalo branco. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Se bem vemos muitas teorias sobre quem seria o cavaleiro, sobre o cavalo branco, uns falam que é o anticristo, outros falam que é Jesus, outros falam que é a igreja. Eu quero mostrar alguns detalhes que Hernández Dias Lopes usando o comentário de William Hendrickson, mas também Matthew Henry e Jameson Fawcett Brown concordam com essa teoria. Então eu vou aproveitar e vou também me juntar a essa turma falando sobre isso. Então vamos, a primeira questão que nós vemos é que Cristo é o cavaleiro. Eu sei, e eu fui criado, quando eu criei pela primeira vez, eu achava que era o anticristo. Mudei o pensamento, mudei. Por quê? Eu vou demonstrar o porquê. Por que Cristo é o cavaleiro? Como podemos concordar? Porque sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. E aí vem os 3 cavalos restantes, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. As palavras só podem aplicar a Cristo. Branco, pureza, coroa, reino, saiu vencendo e para vencer, não tem derrota. Também nós vemos por quê? Porque nós vemos as características de Jesus, os cabelos brancos, a pedrinha branca, as roupas brancas, a nuvem branca, os cavalos brancos, o trono branco. Branco não é usado nunca para o diabo na Bíblia. A cor branca, porque uma cor que reflete a luz do sol e mostra as impurezas, se tiver, sempre foi relacionada com pureza. E também nunca relacionado com o anticristo. Nós temos que ir somente para Apocalipse 19 e nós vemos então aquele que está no cavalo branco é Jesus. No mesmo livro, as 2 figuras não tem como se contradizer. A outra questão, por isso que está em paralelo com Apocalipse 19, do 11 ao 16, este texto também está de acordo com o tema geral do livro, que é a vitória de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu. Estudo passado. Então, a concordância do pensamento também do livro tem que ser respeitada. A espada do cavaleiro do cavalo branco está de acordo com Mateus 10:34. Cristo vence com a palavra, vence com o evangelho. E essa expressão, ele saiu vencendo e para vencer, mostra uma vitória duradoura, que foi o que Jesus fez no Calvário. Aí logo após vem um cavalo vermelho, verso 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Se Cristo é o príncipe da paz, o pecado trouxe a divisão da humanidade, a inimizade entre o homem e Deus e entre o homem e seu próximo.
Se Jesus é o primeiro cavaleiro, aqui vemos o que acontecerá contra os seguidores do Filho de Deus, que é a perseguição que receberão por crer e seguir Jesus. Essa expressão tirar a paz é acabar com aquilo que Jesus veio trazer à nossa alma, por meio da reconciliação entre o homem e Deus e entre o homem com seu próximo. Matar-se uns aos outros sem misericórdia, sem juízo prévio, é uma perseguição que vai ter até certo ponto argumento legal em alguns países. Mas lembre, mesmo que tenha vazamento legal, não quer dizer que não seja uma injustiça. Uma grande espada, por quê? Porque essa espada é a espada chamada Macária, que era o cutelo sacrificador. Então, aonde chega Cristo, também chega a perseguição. Nós temos isso nas palavras de Jesus em Mateus 5, 10 e 11, nas bem-aventuranças, quando ele fala bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça e do reino de Deus. Lucas 21, 12, Jesus vai falar sobre isso. Atos 4, 1, também houve perseguição. 5, 17, e podemos pensar em Estevão, podemos pensar em Paulo, em Policarpo, em Perpétuo, a Inquisição, a Noite de São Bartolomé, na Rússia, na Coreia do Norte, na Iugoslávia, nos países balcânicos, na China, nos países islâmicos. Então, nós podemos pensar que onde Jesus chega sempre há perseguição. O quinto selo também vai falar daqueles que pereceram por causa da perseguição e da palavra de Deus e pelo testemunho da palavra. Nós veremos isso na próxima mensagem. O cavalo preto, então, é o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, vi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como de voz, no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O preto é a cor do luto, é a cor da dor, a roupa que usamos comumente em períodos de luto. Lamentações 5:10 também fala, nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Nós vemos isso também em pessoas que passam muita fome, fome extrema. A pele, aliás, fica com uma cor escura por causa da própria destruição das células. Procurando se alimentar, o homem acaba se autodigerindo. A fome é uma consequência da guerra. E isso é interessante, porque quando se fala de medidas, nós podemos traduzir esse texto assim. 1 litro de trigo, seria o equivalente ao salário de um dia de trabalho. O normal, na época em que João escreve a carta, era que se comprassem 12 litros de trigo por um salário de um dia de trabalho. Mas aqui, então, a inflação cria o quê? A escassez cria inflação, a guerra cria inflação. E ao invés de comprar 12 litros por um dia de trabalho, a pessoa acaba comprando 1 litro por um dia de trabalho. 3 litros de cevada também é a comida dos pobres. Cevada era a comida dos pobres e dos animais também. E 3 litros de cevada pelo salário de um dia de trabalho era ainda mais caro que o preço normal do trigo. Do trigo, que era 12 litros por trigo, a cevada ia ser 3. Então, é extremamente caro. A escassez ia trazer uma inflação muito grande. Muitos morreriam de fome. Os ricos, então, porém, não são danificados. Nós vemos que o azeite e o vinho não seriam atingidos. Então, nós vemos que a desigualdade ela se acrescenta ainda mais no período de escassez. Só olhar a pandemia, os ricos se tornaram mais ricos ainda. E o pobre ainda mais pobre, mais dependente. Então, por quê? Por causa justamente da carestia. A carestia acrescenta desigualdade. O período de guerra acrescenta desigualdade. Períodos de pandemia acrescentam a desigualdade. E os mais atingidos seria a igreja. Por quê? Porque ela está fora do sistema do mundo. Ela não tem o selo da besta de Apocalipse 13. E servir a Cristo sempre traz privações no meio da perseguição. O cavalo amarelo está no verso 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Amarelo é a cor da morte. A morte e o inferno andam juntas. E quando nós vemos que foi-lhe dada autoridade, uma voz passiva para se referir justamente que não há autoridade neste mundo,
nem fora deste mundo que não seja dada pelo próprio Deus. E Deus limita a ação da maldade neste mundo. A morte é consequência direta do pecado. É a advertência de Deus a Adão, a advertência de Deus a Caim, e será o último inimigo a ser vencido. Esta morte, então, vai matar como? A espada, a fome, a pestes e pelas feras da terra. Basicamente, o que Deus também falou para Ezequiel que ia acontecer. Espada é a ação do homem por causa do pecado. A fome é a consequência da desigualdade, que também é pecado. Pestes aumentam com a guerra, com as desigualdades, com a fome. E os animais comem os despojos da guerra. E às vezes, os animais também, por causa do desmatamento e da fome, também às vezes vão para as aldeias e comem seres humanos. Não é a coisa normal, mas no caso de fome. Então, o que nós vemos até aqui? Nossa vida, então, está fundamentada naquele que venceu o pecado, a morte e as enfermidades. O homem, o cavalo branco, Jesus, Filho de Deus. No céu, vejam, João está onde? Lá em cima, está no céu. Ele não está sendo atingido por aquilo. Então, no céu nós não teremos problema, mas enquanto vivermos neste mundo, nós padeceremos por causa de Jesus. Então, nós padeceremos, mas a vitória em Cristo está garantida. Vitória, na verdade, não é o presente. Nós podemos até, e nós temos testemunho de cristãos que morrem no fragor da perseguição. A vitória está justamente em chegar às nossas moradas eternas. A vida cristã é uma vida de luta e sacrifício, uma vida de confronto direto com o mundo. Por isso é que existe a perseguição, por causa do confronto direto. E por isso muitos passam fomes e privações. Não podemos nos desencorajar pelos ventos de perseguição que se aproximam. Devemos exercitar a fé e a paciência nestes dias. Devemos fortalecer a nossa fé sempre, pregar o Evangelho e nos unir como igreja. E o mais importante, nós padecemos neste mundo, mas aflições do tempo presente, como fala Paulo, não são comparáveis à glória vindoura que está a nós reservada. Estes são os 4 primeiros selos. Parece que servir a Deus não faz sentido, mas faz sentido. Servir a Deus é privilégio. Ser perseguidos por causa do Evangelho é privilégio. A nossa vida tem sentido quando Jesus está na supremacia, no senhorio do nosso coração. Entregue sua vida a Jesus se você ainda não entregou sua vida. Porque nós podemos padecer neste mundo, mas teremos o desfrute da eternidade. Aqueles que querem o desfrute deste mundo, comprometendo sua eternidade, terão a eternidade toda para se arrepender. Mas o pior, não haverá chance de mudança. A chance de mudança é hoje. Busque a Cristo enquanto houver tempo. Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise. Logo após falaremos do 5º selo e aí iremos um a um, porque aí cada selo tem sua particularidade. Que Deus te abençoe.